Salve, nação santista, tudo bem com vocês? Eu sou o Juninho e vim trazer informações para vocês, notícias recheadíssimas de informações sobre os jogadores do Santos da base. Nessa semana nós iremos trazer para vocês informações sobre os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, sub-15, o jogador que teve a sua estreia no profissional do Santos e um jogador que vem chamando a atenção na internet, já vem há muito tempo, já tem uns 4, 5 anos mais ou menos que ele vem chamando a atenção na internet. E através disso, de vídeos na internet, ele virou um jogador do Santos Futebol Clube da base. Ele é novo, mas eu vou trazer para você essa informação. Então já deixa o seu like, comenta, curte, compartilha e fala pra gente quem você quer saber e ouvir no próximo vídeo. É isso mesmo, manda pra gente, manda na DM ou comenta e vai falando pra gente o que você quer ouvir, que a gente vai trazer a informação completa para vocês. Já começando de antemão, nós vamos falar aqui sobre os jogadores que tiveram a sua convocação para a seleção brasileira de base, categoria de base do sub-15. Entre eles, na verdade, foram 2 jogadores, o meia-atacante Bernardo Silveira e o atacante Isaac Miranda. Eles foram convocados essa semana para a seleção brasileira sub-15, ao qual eles vão participar de um campeonato, um torneio, e eles já foram chamados para fazer essa preparação de aproximadamente 9 dias, que vão ficar à disposição da Confederação Brasileira de Futebol Sub-15, entre os dias 13 e 22 desse mês de abril. Eles vão ficar à disposição da seleção. Eles já estão se programando, já estão visando essa preparação para que eles possam jogar um campeonato que vai ocorrer mês que vem na Croácia, que tem por nome Torneio Vlatko Markovic. Eu espero ter falado certo. E esse torneio vai ocorrer lá na Croácia no dia 19 ao dia 24 de maio. São jogadores novos, jogadores que têm ambos a mesma idade, mas o que fica na nossa imaginação e na nossa torcida também é que eles possam ir bem, que eles possam jogar um campeonato lá, se for titular, faça gol, se entrar no segundo tempo, entre com garra e vontade de vencer, porque é isso que está faltando hoje em dia, é vontade, é determinação, é foco para conseguir a vitória. Então que esses meninos da base do Santos possam ser efetivos, possam jogar bem. Estamos aqui na torcida, nós como torcedores, nós também como apresentadores, analistas, nós sempre estamos na torcida porque é jogador de base e a base ela tem um percentual diferente daquilo que nós estamos já acostumados, né? Nós, como santistas, já esperamos muito da base. Então que esses meninos possam ir bem nesse campeonato, nesse torneio, faça a preparação muito bem, que venha dar tudo certo e sem lesões, e que venha dar tudo certo para eles em nome de Jesus. O outro ponto, agora mudando de assunto, no sentido jogador, nós iremos falar sobre o jogador que teve a sua estreia no profissional. Ele estreou essa semana pelo Santos Futebol Clube, onde o Santos não foi efetivo, mais uma vez, foi derrotado, infelizmente, mas pela bondade de olhar assim as coisas boas que acontecem no Santos Futebol Clube, que são poucas, eu venho falar do jogador lateral esquerdo Rafael Gonzaga, que teve a sua estreia no profissional do Santos Futebol Clube nessa semana contra o Deportivo Cuenca, onde o Santos foi derrotado por 1-0. O Santos teve a oportunidade de sair vencedor, mas sabemos como que é o ataque do Santos. Dando continuidade falando sobre o jogador, ele nasceu no dia 7/2/2008, ele tem 1,81 m de altura, e nessa temporada ele fez 8 jogos, já estou incluindo esse último jogo que ele jogou nessa semana, e 4 jogos foram pela Copinha, 3 jogos foram pelo Sub-20 do Santos e um no profissional que ocorreu nessa semana. Um lateral que vai jogar numa parte que o Santos necessita bastante. O Souza foi vendido e o Santos não conseguiu suprir essa carência no mercado. Ficou apenas o Escobar,
e o Escobar não vem tendo jogos muito efetivos, não vem jogando bem, a torcida vem pegando no pé e o treinador, o professor Cuca, decidiu subir o Rafael Gonzaga para que ele pudesse jogar esse jogo contra o Deportivo Cuenca, um jogador que demonstrou muita vontade, muita determinação, jogando bem, jogando aquele feijão com arroz muito bem, mas infelizmente, não por erro dele, mas o Santos saiu derrotado e a gente tem que entender que quando um jogador desse sobe dessa importância pra gente, a gente tem que apoiar, a gente tem que entender que é um jovem que está numa transição que é diferente você jogar o sub-20 e já subir pro profissional e já jogar. O jogador tem que ter cabeça, tem que entender a responsabilidade, tem que entender que aquilo que agora que ele está fazendo já é mais responsável ainda do que estar no sub-20 do Santos. Agora ele já é um jogador profissional, mudou o nome de jogador de categoria de base sub-20 para jogador profissional do Santos Futebol Clube. Ele daqui para frente pode ser titular a qualquer momento, pode tomar a vaga do Escobar se o Escobar não jogar bem. Então o que fica é que nós como os torcedores tenhamos paciência com o jogador. Mesmo que o nosso time não esteja bem, mesmo que o elenco não seja um dos melhores, e não é um dos melhores mesmo, a gente tem que se contentar com aquilo que está ali, infelizmente, porque algumas, não vou nem falar de gestão, porque não tem, não escolhe bem, não escolheu jogadores bons para o elenco do Santos, e o Santos vive essa decadência nos últimos anos. Mas o que podemos fazer e o que possamos fazer é apoiar esse jogador que subiu. Pois igual ele, tem um Botempo, tem o Robinho Júnior, tem o Gustavo Henrique e tem outros jogadores que são da base do Santos que precisam de apoio. Porque são garotos, mas que são necessários para o clube. A crítica pode ter uma vez no jogo, mas que possamos entender a necessidade que precisamos desses garotos agora. Eles estão jogando melhores que muitos jogadores que já estão há muito tempo no profissional e não conseguem desempenhar mais um grande futebol. E fica aqui o nosso apoio sempre ao jogador para que ele possa ir bem nas partidas que ele entrar, que ele possa ter foco, cabeça e paciência sempre nos jogos que ele vai ser um jogador muito bem, que aos poucos ele vem evoluir e demonstrar aquele futebol que ele sempre demonstrou no sub-20 jogando muito bem. E dando continuação e já terminando sobre os jogadores da base, eu venho trazer aqui para vocês um jogador que eu acompanho há muito tempo, desde que ele teve a sua performance em fama, vamos dizer assim, né, explodiu na internet. Eu já acompanhava ele há bastante tempo, eu acho que comecei a acompanhar ele. Hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mas se eu não me engano, eu acho que entre uns 36 a 38 mil eu já acompanhava ele. E eu estou falando do Meia Trocada, que tem esse apelido, mas o nome dele real é Kainan Andrade. Ele é um jogador do Santos Futebol Clube, ele tem apenas 11 anos de idade. Meia trocada porque quando ele começou a fazer os vídeos, quando ele começou a jogar, ele jogava com as meias de cores diferentes, né? Meia trocada, e o pessoal na internet começou a comentar isso e acabou que ele e o pai dele colocaram esse apelido nele e pegou, e ele usa esse apelido até hoje, né? Ninguém fala Kainan Andrade, todo mundo fala Meia Trocada, tanto na internet, tanto no Santos em si, ele tem esse nome como Meia Trocada. E eu posso falar assim, por mim mesmo, na minha avaliação, que ele é um dos grandes jogadores que o Santos tem na sua formação de base, do Sub-11 em diante. É um dos grandes jogadores que, para mim, vai dar certo. Não é que possa dar, para mim vai dar certo. É um jogador que dribla, mesmo sendo novo, mesmo tendo 11 anos de idade. É um jogador que sabe bater com os dois pés, sabe finalizar bem com as duas pernas, com os dois pés. É um jogador que não tem medo de partir para cima do adversário, não tem medo de driblar, não tem medo de ser feliz. É um futebol que hoje falta no Brasil e falta no mundo. É o jogador do 1 contra 1, é um jogador que decide aquilo que ninguém consegue imaginar. É aquele jogador que dá chapéu, é aquele jogador que dá carretilha, é aquele jogador que consegue dar uma sainha, dar um drible, tirar o jogador 2, 3, 4 de uma jogada e assistência e finalização e ajudar o clube. Eu acompanho ele há muito tempo, o Santos está fazendo aquela parte de formação do jogador, hoje ele atua pelo Santos no futsal,
mas ele tem transições também entre outros clubes que o Santos faz ele ter aquela noção de jogo, faz ele ter aquela noção de entendimento, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, aquilo que ele também não pode fazer. Então o Santos está fazendo uma formação do jogador. Quem levou ele ao Santos Futebol Clube foi nada mais nada menos que o Falcão, o rei do futsal, nada mais nada menos. Ele, se eu não me engano, é um dos agenciadores do garoto, um dos empresários. Ele levou ele ao Santos Futebol Clube e ele está lá no Santos jogando hoje entre transições do futsal ao campo. Esses dias, essa semana que passou, ele já começou a jogar pelo campo, pelo Sub-11 do Santos. Foi um dos destaques. As pessoas viram assim um pouco dele jogar. E o mais engraçado que eu assisti, né, uma partida deles todos, assim, do Sub-11, o engraçado é a camisa deles, porque a camisa deles são enormes e parece que eles estão jogando de, sabe, aqueles vestidos grandes. Meu, é muito engraçado, porque a camisa deles é muito grande mesmo, eles amarram aqui, a camisa chega aqui, ó, mas é muito engraçado. Ele é natural de Roraima e quando ele começou a ter essa ascensão na internet, foi através de vídeos, o pai dele colocando obstáculos para ele acertar, ele acertava pneus a longa distância. A irmã dele colocava algumas garrafas na cabeça, ele acertava, aí o pessoal achava que era montagem. Ele fazia vídeos ao vivo, derrubando a garrafa em cima da cabeça da irmã, participou de programas de televisão fazendo isso, acertou, e através desses momentos que ele tinha em casa, né, de brincadeiras em si, mas que ele tinha uma boa finalização, uma boa assertividade, ele foi criando uma fama na internet, ao qual ele chegou nesse 1 milhão de seguidores. Participou de programas de televisões, se eu não me engano, acho que uns 3 ou 4, se não me falha a memória, e onde o Falcão começou a entrar, viu o menino e levou ao Santos Futebol Clube. E para mim é um grande jogador, mesmo pequenininho, que vai dar certo no Santos Futebol Clube, porque o Santos precisa de jogadores assim. Jogadores que façam jogadas difíceis, que para mim é difícil, mas que para ele é a facilidade do dia a dia. Consegue passar por 2, 3, 4 jogadores com facilidade. E quando eu falo facilidade, é facilidade mesmo. Se você puder acompanhar, acompanhe o jogador. Se você puder assistir jogos dele, assista, porque você vai ver aquilo que realmente eu estou falando é verdade. E para essa semana foi isso. Essa semana queria trazer algumas informações diferentes, como foi a do Meia Trocada para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter um bom fim de semana. Se cuidem, faça tudo tranquilo, sem loucuras. Comenta, curte, compartilha e não deixa de você comentar no nosso vídeo se você gostou, o que você quer que a gente melhore, e um jogador que você quer saber algo a mais dele no próximo vídeo. Não deixe de comentar. A sua ajuda está sendo necessária para a gente. Semana retrasada a gente conseguiu trazer um jogador que um seguidor nosso mandou. Então, assim, vocês nos ajudando e a gente trazendo informações e notícias para vocês. Então fiquem com Deus e uma boa semana. Santos sempre santos.